No encontro de hoje, voltaremos nosso olhar para uma das figuras mais decisivas de toda a história do pensamento ocidental, Sócrates, o filósofo que viveu em Atenas entre aproximadamente os anos de 470 e 399 a.C. Proponho que percorramos juntos 4 grandes momentos. Primeiro, a virada que Sócrates promove no modo de filosofar. Segundo, o seu célebre método. Terceiro, a relação que ele estabelece entre virtude, conhecimento e ignorância. E, por fim, o episódio de sua condenação e morte, que se tornou um símbolo perene da coragem intelectual. Comecemos, então, pela pergunta fundamental: por que Sócrates é considerado um marco? Antes dele, os filósofos que hoje chamamos de pré-socráticos dedicavam-se, sobretudo, a investigar a natureza, a origem do cosmos, os elementos que compõem o universo, as leis que regem o mundo físico. Sócrates opera um deslocamento profundo. Ele desvia o foco da investigação filosófica da natureza exterior para o próprio ser humano, para os problemas morais, para a maneira correta de conduzir a existência. É por essa razão que a tradição o reconhece como o pai da filosofia ocidental. Sócrates acreditava que o verdadeiro conhecimento se realizava no diálogo vivo, no exercício da palavra compartilhada, e não na fixação silenciosa da escrita. Dessa convicção emerge a tese central de seu pensamento, expressa na fórmula: o homem é a sua alma. Para compreendê-la, precisamos recuperar a concepção grega do ser humano, que o entendia como composto de 2 dimensões: o corpo, em grego soma, e a alma, em grego psiché. Ao afirmar que o homem é a sua alma, Sócrates sustenta que a essência daquilo que somos não reside na aparência, na beleza física ou na riqueza material, mas na psiché, sede da razão, do pensamento e do caráter moral. O olhar filosófico, portanto, desloca-se da aparência para a essência, do exterior para o interior, das coisas visíveis para o fortalecimento do espírito e o domínio de si mesmo. Cuidar de si passa a significar, essencialmente, cuidar da alma. Sócrates recorria a metáforas notáveis para explicar sua atividade, e vale a pena examiná-las. A primeira é a da parteira. Assim como sua mãe, Fenarete, auxiliava mulheres a dar à luz, Sócrates auxiliava as pessoas a dar à luz as ideias que já traziam latentes em seu interior. A segunda é a do escultor. Como seu pai, que fazia emergir a forma de dentro do bloco de pedra bruta, Sócrates fazia brotar o conhecimento que jazia adormecido em cada indivíduo. A terceira metáfora é a do moscardo, aquela mosca grande e incômoda, pois Sócrates se compreendia como aquele que perturba, que não permite o comodismo, que provoca a inquietação necessária ao pensamento. E, por fim, a metáfora da arraia elétrica, o peixe que provoca um choque paralisante. O encontro com Sócrates causava perplexidade, desestabilizava as certezas, e essa paralisia era, paradoxalmente, o início do aprendizado. Chegamos, assim, ao segundo grande momento de nossa aula, o método socrático. Ele se estrutura em 2 momentos complementares. O primeiro é a ironia. A palavra, em seu sentido grego, remete a fingir não saber. Sócrates simulava ignorância e, por meio de perguntas cuidadosamente formuladas, conduzia seu interlocutor a perceber que aquilo que julgava saber com segurança não passava, na verdade, de opinião mal fundamentada. As falsas certezas eram progressivamente desmontadas, até que o interlocutor se reconhecia em estado de perplexidade, aquilo que os gregos denominavam aporia, literalmente, o caminho sem saída. O segundo momento é a maiêutica.
O termo deriva justamente da arte de partejar. Depois de dissolver as opiniões falsas, Sócrates prosseguia com suas perguntas, conduzindo o interlocutor a construir por si mesmo um conhecimento sólido e verdadeiro. O saber não era transmitido de fora para dentro, como quem despeja água num recipiente vazio. Ele era despertado de dentro para fora, como um parto das ideias. É indispensável, neste ponto, contrastar Sócrates com os sofistas. Os sofistas eram mestres da retórica e da persuasão, que ensinavam, mediante pagamento, a arte de argumentar e de vencer debates. O grande problema, aos olhos de Sócrates, é que eles se mostravam capazes de tornar forte o argumento mais fraco, sem qualquer compromisso com a verdade. Protágoras, o mais célebre deles, cunhou a máxima "o homem é a medida de todas as coisas", com a qual negava a existência de um critério absoluto de verdade. Cada indivíduo seria, assim, a medida daquilo que é verdadeiro ou falso para si. Sócrates opõe-se firmemente a esse relativismo. Para ele, a linguagem deve estar a serviço da busca da verdade e não da manipulação. E observem como essa discussão permanece extraordinariamente atual. Em nossa época, propagandas, discursos e conteúdos que circulam nas redes sociais frequentemente empregam a persuasão sem qualquer compromisso com o que é verdadeiro. Aquele que não questiona, que apenas reproduz o que recebe, torna-se vulnerável à manipulação. A lição socrática, portanto, atravessa 24 séculos e nos interpela ainda hoje. Avancemos ao terceiro momento, a relação entre virtude, conhecimento e ignorância. Sócrates adota como princípio a inscrição gravada no templo de Delfos: "Conhece-te a ti mesmo". O autoconhecimento constitui para ele a primeira forma de sabedoria e o caminho que conduz à virtude. Cabe aqui uma distinção esclarecedora. A autoajuda é um processo que vem de fora para dentro, em que alguém nos diz o que fazer. O autoconhecimento socrático, ao contrário, é um movimento interior, de dentro para fora, no qual o indivíduo se examina e se descobre. Dessa concepção deriva uma das teses mais instigantes de Sócrates, a de que o mal é consequência da ignorância. Segundo ele, ninguém escolhe o mal de maneira deliberada. Todos desejam o bem. Quando alguém pratica o mal, fala por ignorância, porque acredita equivocadamente estar perseguindo um bem. Por isso o conhecimento é tão decisivo. Quem verdadeiramente conhece o bem tende a praticá-lo. E é nesse horizonte que se compreende a famosa expressão "só sei que nada sei". Reconhecer a própria ignorância não representa um fracasso. É, ao contrário, o primeiro degrau da longa escada que conduz à sabedoria. A pior das ignorâncias é aquela que não se reconhece como tal, pois torna o indivíduo arrogante e o impede de aprender. Chegamos, enfim, ao quarto e último momento, a condenação de Sócrates. Ao questionar valores, tradições e a moral estabelecida, Sócrates incomodou profundamente os poderosos de Atenas. Foi formalmente acusado de corromper a juventude e de desrespeitar os deuses da cidade. Julgado, foi condenado à morte, vindo a falecer ao ingerir a cicuta, um veneno. Aqui reside um paradoxo que merece nossa reflexão. A condenação foi ao mesmo tempo legal e injusta. Sócrates teve a oportunidade de fugir da prisão, conforme lhe propôs seu amigo Críton. Recusou-se, porém. E por quê? Porque compreendia que desrespeitar as leis da cidade, ainda que diante de uma decisão injusta, significaria destruir o próprio fundamento da vida coletiva. Precisamos aqui distinguir dois conceitos. A legalidade diz respeito à conformidade com a lei escrita. A legitimidade, a conformidade com aquilo que é justo do ponto de vista ético e universal. A condenação de Sócrates foi legal,
pois seguiu os procedimentos das leis atenienses, mas sua legitimidade permanece até hoje objeto de questionamento. Ao aceitar a morte com serenidade e coerência, fiel aos princípios que sempre defendeu, Sócrates converteu-se em símbolo maior da filosofia ocidental, o pensador que levou o exame da própria vida até as últimas consequências. Encerro, pois, com aquela que talvez seja a mais célebre de suas afirmações: uma vida não examinada não merece ser vivida. Que essas palavras nos acompanhem para além desta aula, como um convite permanente ao pensamento, ao questionamento e à busca sincera pela verdade. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!